Oi, gente, dando início a mais um encontro na disciplina de geoprocessamento. E o assunto de hoje é Sistema de Informações Geográficas. Então, vamos começar aí falando, né? Tá trocada aqui a ordem, mas aí eu vou falar com vocês na ordem. A disciplina é geoprocessamento e a gente tem aí que o geoprocessamento ele é um conjunto de tecnologias que envolve sensoriamento remoto, topografia, GPS e sistema de informações geográficas. E o geoprocessamento ele é voltado para coleta e tratamento, né, de informações geográficas para que a gente tenha um objetivo específico. E aí a gente tem o SIG, né? A gente ouve muito falar SIG. SIG são ferramentas computacionais utilizadas no geoprocessamento que permitem que realize análises complexas ao integrar dados de diversas formas e criando banco de dados georreferenciados. Então, SIG, Sistema de Informações Geográficas, vocês podem encontrar por aí GIS, né? Inclusive os programas QGIS, ArcGIS, é tudo porque GIS é Geographic Information System, beleza? Então, o SIG, ele necessariamente precisa de um computador, né, de uma ferramenta computacional, e aí a gente vai integrar num sistema, se é um sistema, né, uma coisa mais complexa, a gente consegue colocar nele informações geográficas de diversos tipos, né, provenientes de várias origens, tá certo? E realizar análises nessas informações, gerando um resultado, tá? E aí a gente traz também o conceito de dados georreferenciados. Por que, gente, é importante? Um sistema de informação geográfica, o nome já está dizendo, é informação geográfica. Então, necessariamente, obrigatoriamente, ele vai trabalhar com dados georreferenciados, ou seja, aqueles que têm uma referência geográfica, tá? Então, dado georreferenciado é aquele que tem uma referência geográfica. Conceitualmente, aqueles que estão atrelados a um sistema de coordenadas, né? Então, qual é o sistema de coordenadas? Coordenadas geográficas, coordenadas UTM, WGS 84, SIRGAS 2000. Então, tudo isso aí faz parte da referência geográfica de um dado. Então, o dado georreferenciado, ele possui necessariamente uma localização conhecida. Ele tem lá as coordenadas. Por que é importante a gente destacar isso? Se eu tiver só um desenho sem coordenadas geográficas, ele nada mais é do que uma planta, uma carta, um mapa de CAD, tá certo? O CAD, ele trabalha sem coordenadas geográficas, né? Vocês desenham lá com escala, com tudo, mas não necessariamente tem coordenada geográfica. Então, para o SIG, não. Para o SIG, a informação ela precisa ter essa referência geográfica. Então, os SIG, eles processam os dados georreferenciados, né, desde a sua coleta até a geração do produto. E que tipo de produtos são esses? Podem ser mapas, relatórios, outros arquivos digitais. E ele ainda oferece a possibilidade de armazenamento, gerenciamento, manipulação e análise de grande volume de dados de forma rápida. Então, as ferramentas computacionais que a gente tem hoje, né, aí a gente já viu lá no conceito de geoprocessamento, para sistema de informações geográficas, a gente precisa também ter esses elementos. A gente precisa ter o peopleware, a pessoa, o usuário, precisa ter o hardware, que é a máquina, o equipamento, o computador, e precisa ter o software, né? Então, existem diversos softwares no mercado que trabalham com informações geográficas. Alguns pagos, alguns gratuitos, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que esses programas eles fazem, tá? Então, mas basicamente eles fazem isso aqui, ó, gerenciar, manipular. Você pode criar um banco de dados e dentro desse banco de dados você tem uma série de informações, ok? E é a pergunta, mas para quê, né? Por que utilizar esse sistema de informações geográficas? Então, primeiro a gente tem aí uma crescente necessidade de monitoramento da superfície e das atividades desenvolvidas pelo homem como uma das grandes motivações, tá?
Então, são muitas atividades, uma diversidade de elementos que a Terra tem e que para a gente monitorar tudo isso individualmente, muitas vezes não faz sentido, né? Principalmente quando a gente fala de meio ambiente, a gente já viu em outras situações que o meio ambiente ele é complexo e é interessante que a gente faça uma análise integrando todos os fatores do meio ambiente, tá? Então, a gente não faz uma análise de uma coisa isolada. E aí a gente tem o Brasil, né? Um país com uma grande extensão territorial, carência de informações sobre recursos naturais do território. Então, o uso de SIG ele apresenta um grande potencial, né, na questão da tomada de decisão sobre diversos tipos de problemas urbanos, né, como, por exemplo, a questão de segurança, de saúde pública, de tráfego, né, tráfego de veículos, viu? Não é tráfego de drogas, não. Problemas rurais e problemas ambientais, né? E aí, né, eu repeti o slide em outra forma. Enfim, vamos pular. Então, as principais características de um SIG, eles permitem que a gente inserir e integrar, né, numa única base de dados, informações espaciais provenientes de diversas fontes. Então, eu posso. Que fontes são essas? As fontes de dados. Onde é que a gente obtém dados para um sistema de informações geográficas? Eu posso pegar imagens de satélite, né? Posso colocar no mesmo lugar um modelo numérico do terreno, que pode também ser proveniente, né, de uma imagem de radar, né, que é o SRT, o Shuttle Radar Topography Mission, né, a missão topográfica aí para a obtenção desses dados, né, de modelo numérico, ou pode ser a partir de uma carta, de um levantamento topográfico que foi feito, né, que vocês fizeram, e com esse levantamento topográfico, aqueles mapinhas lá que você pode até fazer na mão as curvas de nível, posso digitalizar isso e colocar dentro de um SIG. Posso colocar ainda dados de censo, por exemplo, o censo demográfico. Como assim? O dado de censo ele não é um mapa. E essa é uma das grandes vantagens aí do sistema de informações geográficas, que ele tanto vai ter dados gráficos, né, os mapas, como ele também pode integrar dados não gráficos, né, dados descritivos, que dão características, como, por exemplo, os dados de censo. Posso inserir dados de GPS, pontos que eu coletei com GPS. Posso, né, pegar mapas antigos, digitalizar e inserir também. Então, ele consegue aí, né, pegar informações espaciais de diversas fontes. O SIG também, né, o programa, né, a ferramenta, ela oferece mecanismos para combinar as várias informações, né? Então, essas informações que eu peguei, eu posso, né, manipular, analisar e gerar novas informações através das operações que a gente consegue fazer dentro de um sistema de informações geográficas. E permite ainda fazer consultas, visualizar e plotar o conteúdo de base de dados georreferenciados, né, em algum elemento. A gente vai ver que existem vários bancos de dados georreferenciados que funcionam online, SIG-Web, que a gente chama, né? Que a gente pode consultar informações sobre diversas coisas dentro desse SIG-Web. Eu vou tentar mostrar para vocês. Acho que hoje não vai dar tempo porque eu não deixei separado, mas aí eu mostro para vocês ou na aula síncrona ou na próxima semana, tá? E aí, né, o objetivo do SIG. Esses sistemas, essa ferramenta, ela foi estruturada para responder perguntas sobre localização, padrões, tendências e condições, né? Como assim? Onde tal coisa está, né? Localização é fácil, mas aí quando a gente fala tendências e condições e padrões, eu tenho, por exemplo, é o exemplo que a gente vai ver lá no final desse slide, tá? Por exemplo, para se construir um aterro sanitário, eu não tenho alguns fatores condicionantes, distância de cursos d'água, né, proximidade de estradas do centro urbano, tipos de solo. Então, todas essas condições eu posso analisar dentro de um sistema de informações geográficas, tá? A partir de algumas operações geométricas, e ele vai me gerar um resultado, beleza? Então, antes, né, a gente tinha sistemas que eles só armazenavam
os dados, e aí a questão das análises ficava, né, mais complicada, tinha que ser bem mais, era mais manual, muito mais envolvendo a pessoa, tá? Porque o sistema justamente ele não integrava os dados descritivos aos dados gráficos, né? Como, por exemplo, o CAD. O CAD, ele não tem dados descritivos, ele é só dados gráficos. Ah, professora, mas tem dado descritivo sim, alguma legenda que você colocar lá, tá? Vocês vão ver no SIG, a gente pode inserir uma série de informações. E aí a gente pode utilizar essa ferramenta para produzir mapas temáticos, né? Foi pergunta da semana passada. Inclusive, a classificação supervisionada ou não supervisionada, a gente consegue fazer usando a ferramenta computacional, né? O programa, o QGIS, o ArcGIS, tá? E aí a gente produz um mapa temático. E eu posso produzir diversos mapas. Eu posso utilizar como um banco de dados geográficos com funções de armazenamento e recuperação de informação, ou como suporte para análise espacial de fenômenos, né? Para essa análise espacial de fenômenos, a gente vai ter aí uma representação do mundo real no ambiente computacional. Então, aqui eu tenho o mundo real, né, onde eu tenho vegetação, o rio, né, as edificações, várias coisas. E aí, para poder eu criar essa realidade no ambiente SIG, eu posso usar diversas camadas. Eu posso usar uma camada que tenha a representação só da vegetação, posso usar uma camada que tenha a representação só, né, da água, uma camada que tenha, né, hidrografia no caso, uma camada que tenha representação aí os recortes das áreas urbanas. Então eu posso integrar essas diversas camadas, esses layers, né, essas camadas, para poder eu ter uma representação do real, tá? E aí o exemplo mais clássico do uso de sistema de informações geográficas, na época, logicamente, não era com ferramentas computacionais, tá? Foi Londres, 1854, um estudo conduzido por John Snow, né, um engenheiro sanitarista, tá? Aconteceu em Londres uma epidemia de cólera e na época não se conhecia a forma de contaminação do cólera, né? Como é que as pessoas pegavam cólera, tá? E aí, o que é que John Snow fez? Não é o homem do... Como é o nome do negócio? Do Game of Thrones, não, viu? É outro, pelo amor de Deus. Então, ele fez o quê? Primeiro, ele identificou, né, localizou as pessoas doentes de cólera, né, num mapa, e os poços de abastecimento de água, tá? Então, pegou lá, colocou no mapa onde estavam os poços de abastecimento, porque foi um insight, né, que ele teve. Ele achou que era da água, então vamos fazer a comprovação. Colocou lá, marcou no mapinha os poços, a localização dos poços, e marcou lá a localização dos doentes, pegou doente por doente, que isso a gente pode fazer, por exemplo, agora com Covid, né? A prefeitura está divulgando aí o monitoramento, inclusive divulga as ruas, a gente pode fazer um mapinha colocando o número de doentes em cada rua, e aí a gente tem um mapa bem parecido com o de John Snow, e pode até ter aí uma questão de identificação causal, tá? E aí ele identificou que grande parte da população contaminada estava localizada, né, nessa rua, Broad Street, e tinha um poço próximo a essa rua. Então, foi ordenada, foi uma ideia, né, ele inferiu isso, e aí ordenou-se a lacração do poço, e a partir do momento que as pessoas deixaram de consumir essa água desse poço próximo a Broad Street, houve o controle de uma parte da epidemia e foi possível identificar, né, que a causa da transmissão, né, que a causa do cólera era a ingestão de água contaminada. Então, aqui, ó, pontos vermelhos, os reservatórios de água. Então, pontinhos vermelhos, né, eu indiquei aqui com as setas que os pontinhos vermelhos estão bem, tá, escuros. E aqui é o pontinho vermelho da Broad Street, tá? A rua Broad é esse trecho aqui, que eu fiz um retângulozinho azul para destacar, tá? E os pontos pretos eram os locais onde os doentes residiam. Então, ó, pontos pretos, estão vendo? E a grande concentração de pontos pretos, ó, aqui, próximo a Broad, rua Broad, né? Que era justamente as pessoas que consumiam a água desse poço, tá? Que aqui, ó, por exemplo, aqui,
nessa proximidade, né? Praticamente um pontinho preto aqui, um pontinho preto aqui, aqui também, ó. Mas aqui, esses casos aqui podem ser pessoas que consumiam daqui, tá? Aqui nesse poço, tá vendo que não tem casos? Então, por essa análise, né? Então, se inferiu, né? Se deduziu aí que a fonte de contaminação do cólera era este poço aqui que estava com água contaminando, e foi aí que essa população adquiriu a doença. Tá? Então, isso aí é o primeiro estudo que a gente tem, e nessa época ó, já estava relacionando o sistema de informações geográficas, né? Uma informação georreferenciada, um dado georreferenciado, né? Que era a localização dos doentes e localização do poço, né? Como uma informação de saúde pública, tá? Então, já era uma aplicação aí do sistema de informação geográfica. E aí, algumas questões que podem ser respondidas por um SIG. Qual o número de analfabetos de uma determinada cidade? Será que eu posso responder isso no SIG? Posso, né? Se o meu banco de dados tiver essa informação, eu posso fazer essa consulta. Onde está localizado o hospital? Também, né? Localização geográfica, posso colocar lá e achar. Esse aí é bem fácil, né? A gente faz isso, inclusive, usando Google Maps, né? Coloca lá um endereço e ele vai mandar a gente para lá a partir das coordenadas, né? Houve crescimento urbano nos últimos 2 anos na cidade A. Como é que eu posso ver se houve crescimento urbano? A partir de imagens, a partir de dados, né? De 1 ano, 2 anos depois. Então, eu consigo observar se aquela área urbana, se ela se expandiu. Melhor caminho para ir de uma cidade para outra. Então, traçar rotas. Então, também é uma questão que pode ser respondida aí pelo SIG. Delegacias localizadas num raio de 5 km do bairro A. Isso é uma ferramenta chamada, né, buffer, tá? Que eu posso ter, ó, o bairro tá aqui. Então, 5 km. Ele traça um raio de 5 km e vai fazer, né, uma área. E aí você pode procurar todas as, no caso aí, delegacias, né, que ele quer aqui dentro desse raio. Uma que tá aqui fora, né, não serve, tá? Qual seria o impacto da mudança se alterássemos a vegetação de uma área? Então, você pode ter aí, né, retirada de vegetação, o que é que vai acontecer com essa área? Então, é possível fazer esse tipo de análise, tá? E aí, o armazenamento dos dados dentro de um SIG. A gente vai ter os dados geográficos, que são georreferenciados, e são aqueles dados que descrevem fatos, objetos e fenômenos do globo, sempre associados à sua localização na Terra, né? Então, de novo, né? O dado geográfico, o dado georreferenciado, ele precisa ter localização, ele precisa estar atrelado a um sistema de coordenadas. E aí a gente vai ter dados gráficos e dados não gráficos, tá? Quando a gente fala de dados gráficos, gráfico é a figura em si, um mapa, né? Então, o dado gráfico, ele vai descrever localização, ele vai descrever feição, a forma daquela entidade que a gente está trabalhando e os relacionamentos espaciais entre as feições. Então, o que é que um dado gráfico ele vai trazer, né? Por exemplo, ele vai trazer o formato aqui da minha cidade, é uma cidade retangular, né? Tá? Onde ela tá, né? Porque ela tem coordenadas, tá certo? Então, a feição, a forma desse objeto, que no caso eu tô dizendo a vocês aqui que é uma cidade. E os relacionamentos espaciais, então, ele vai dizer que aqui vizinho tem outra cidade, aqui tem outra cidade, e aqui dentro dessa cidade eu tenho alguns bairros, né, que estão aqui contidos aqui dentro. Outros, né, as cidades que estão vizinhas, tá? Então, essas aí são as relações espaciais. E eu tenho ainda
a forma de dados não gráfica. Essa forma de dados não gráficas, ela é alfanumérica, ou seja, letras e números, tá? E ela está descrita, está representada nas tabelas. A gente vai ver que para toda feição gráfica, para todo objeto gráfico, ele vai ter associado uma tabela. As informações que vão ter nessa tabela vai depender, né, da fonte do dado, da Secretaria de Saúde, quais foram os dados que ela colocou, ou você, que é o usuário que criou aquela tabela, quais são os dados que você quer colocar naquela tabela. Então, na tabela vão estar descritos, né, aqui, vocês viram, forma, localização, relações espaciais, e na tabela vai ter o quê? Fatos e fenômenos sociais e naturais que estão representados no mapa, tá? Então, a tabela, ou seja, os dados não gráficos, eles têm uma característica atributiva. Tanto é que o nome é tabela de atributos. O que são atributos? Atributos são características, né? Então, para cada feição geográfica daquela, lá para minha cidade, né? Eu vou ter uma tabelinha com colunas, né? Linhas, tá? E nessa tabela eu posso ter o quê? Eu posso ter aqui numa coluna nome, aí eu vou ter o nome da cidade, cidade A. População da cidade, né? Nome do prefeito, número de escolas, número de hospitais. Tudo isso eu posso colocar aqui na minha tabela. São características, né? Qualidades, atributos da minha feição geográfica aqui, ó, desta feição, tá? E isso tudo vai estar armazenado num banco de dados. Beleza, gente? Então, ó, tá aí, né? Esse desenho aqui tá melhor do que o meu, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma base de dados gráficas, onde eu tenho diversas feições, estão vendo? Com várias formas e suas relações espaciais e sua localização. E aqui, né? Aqui é uma bacia hidrográfica e as subbacias, são pequenas bacias, né? E aí eu posso ter os dados dessa subbacia. Então, eu tenho aqui, ó, para a subbacia 1, tá aqui, ó, pequenininha aqui, né? Que isso aí é a divisão já de uma bacia. Então, nessa subbacia 1, posso ter aqui, ó, dados de vazão, a área da bacia, o tipo de solo dessa bacia, a população que vive nessa bacia, se existe área irrigada ou não. E aí eu posso colocar as informações que eu achar, né, que eu julgar necessárias, tá? E aí a gente já vai dando, né, um spoiler, né? Ó, base de dados gráfica, essa daqui é a base de dados descritiva, é a tabela de atributos. E é um spoiler, porque para cada, existe uma coisa chamada geocódigo, vai ter uma coluninha aqui, geocódigo, né, que é parecida com essa, que como é que ele sabe que esse 2 aqui tem tais características? Por conta desse campo geocódigo, que vai associar, né, o que está aqui na parte gráfica com o que está aqui na parte descritiva, tá? E aí, a gente tem, né, dentro dos dados gráficos, como eu já tinha falado antes, né, algumas coisas importantes. A posição geográfica, que é a posição de um objeto em relação a um sistema de referência qualquer. Então, eu posso estar usando WGS 84, posso estar usando siglas, posso estar usando coordenadas tanto geográficas quanto UTM, tá? Tenho os atributos geométricos, a forma, e as relações espaciais, ou que a gente chama de relações topológicas, que é a posição de um objeto em relação a outro. A gente tem a posição absoluta, né, do objeto no espaço e tem uma posição de um objeto em relação a outro. A minha casa é vizinha da casa de fulano, né? Então, esse é o relacionamento espacial. O meu terreno, ele faz limite do lado esquerdo com um terreno de fulano, do outro lado com o terreno de ciclano e nos fundos com o terreno de beltrano. Mas posição geográfica. O meu terreno ele está localizado na rua tal, número tal. Coordenadas X e Y. Então, posição geográfica e a posição, relacionamento topológico, que é a posição em relação
a outros elementos, tá? E esses dados gráficos, né, os dados espaciais, eles podem ser representados por pontos, linhas ou polígonos, né? Então, os pontos, eles são definidos por um par de coordenadas x, y. Então, a gente vai ter aí exemplo de coisas, né, de objetos da superfície que a gente pode representar por pontos. Poços de água, postes, nascentes, casos de uma doença, né? Então, podem ser representadas por pontos. Linha, né? Lá da geometria, uma linha é um conjunto de, no mínimo, 2 pontos, tá? E aí, em siga, a gente vai ter que o ponto no início e no fim de uma linha, o ponto no início e no fim de uma linha, né? Esses pontos, eles são chamados aí de nós. E os pontos que estão intermediários são os vértices, né? E aí, o que é que eu posso representar por linhas dentro do ambiente? Então, estradas, redes de drenagem, linhas de transmissão, rede de distribuição de água, né? Coletores de esgoto, tudo isso pode ser representado por linhas. E polígono, além da localização, né, de ter coordenadas, ele também dá a forma dos objetos que possuem área. Então, ele reproduz aí a topologia de adjacência, além dele ter área, perímetro e forma, né? Então, o polígono, ele vai ter o perímetro, né, que é o comprimento aqui das linhas, e ele vai ter área e também vai ter forma. Então, bacias hidrográficas são representadas por polígonos, cidades, estados, né, lotes, mapas de tipos de solo também são representados por polígonos, ok? Então, aqui, né, para a gente ver melhor, o ponto, qual é a característica? Ele é uma única coordenada, sem área e sem comprimento. Então, posto de iluminação, posto de visita, poço artesiano, estação de monitoramento de qualidade da água, a gente pode colocar um ponto, né? As linhas, cadeias de coordenadas x, y, não tem área, porém tem comprimento. Posso usar para descrever aí rodovias, rede hidrográfica, rede de drenagem de águas pluviais. E o polígono, né? Eles têm, a característica de um polígono é que ele tem o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. O início e o fim é no mesmo lugar. Só eu pegar aqui. Se eu tiver um polígono assim, ó, não fechou, não é um polígono, são linhas, tá? Inclusive, isso às vezes dá alguns problemas nos dados, porque às vezes é mal feito. Não, parece que está fechado, mas não está fechado mesmo. E aí a gente não consegue interpretar isso, a gente não, né? O programa, ele não interpreta isso como um polígono, ele dá um errinho, tá certo? E às vezes a gente precisa, inclusive, corrigir isso aqui, né? Fechar o polígono, tá? Para que o programa entenda que aquilo ali é um polígono. Se não tiver esse ponto igual, né? O início e o fim não foi igual. Lembrando que polígono não precisa ter quina, não, né? Eu tô desenhando quina, mas se for um círculo, pro SIG também é um polígono, tá? Então, a gente tem aí exemplos, né? Tipos de solos, lotes, bacias, municípios e uma série de outros tipos de dados que podem ser representados aí como polígonos. Outra classificação em relação aos dados gráficos é que eles podem ser classificados em dados matriciais ou dados vetoriais, tá? Os dados matriciais a gente também vai chamar de dados raster, formato raster. Ele descreve o espaço geográfico na forma de uma matriz de célula, a cada uma das quais é atribuído um valor. Então, são pixels, e para cada pixel desse é atribuído um valor. No caso, tudo aqui que está em azul escuro, cada quadradinho desse, ele tem o mesmo valor, né? Foi atribuído o mesmo valor, porque tudo isso aqui é água de acordo com a nossa legenda. O que a gente tem aqui em laranjinha foi atribuído o mesmo valor a esses pixels, porque tudo aqui é cidade, tá? Então, um dado matricial ele é composto por elementos denominados pixels ou células, certo?
E aí, exemplo de dados em formato raster. As imagens de satélite, todas elas, né, elas são formato raster, tá? E também imagens de modelo numérico do terreno, também são imagens raster, tá certo? Fotografias são imagens raster. Então, são vários tipos, né? Só que um dado que está em formato raster, por vezes a gente pode transformar ele num dado vetorial, tá? E aí, um dado vetorial, ele descreve objetos na forma de vetores, né? Os dados vetoriais são aqueles que a gente viu, pontos, linhas e polígonos, tá? Então, a cada uma destas formas geométricas, a gente vai atribuir aí um conjunto de propriedades. Vocês vão observar, quando a gente tiver um dado raster, a tabela ela praticamente não tem informações. Mas dados vetoriais, a gente vai ter essas informações associadas. Então, ó, esse aqui é o mesmo mapa da imagem anterior, tá vendo? Só que agora, vetorizado, eu transformei em polígonos, né? E aqui alguns pontos, tá? Então, rede de drenagem, divisões de subbacias, divisão política de municípios, tudo isso a gente faz através da representação vetorial. E aí, algumas vantagens entre o modelo vetorial e o modelo matricial. O modelo vetorial ele tem uma estrutura mais compacta, né? E ele é mais eficiente na análise de relacionamento espacial. A representação ela é mais precisa, né? Já o dado matricial, ele é mais fácil de implementar as operações de superposição, porque você pode relacionar célula com célula, tá certo? E os programas são mais baratos e simples de usar. Programas que trabalham com modelo vetorial, como por exemplo é o caso do ArcGIS, eles são bem mais complexos do que um programa que só trabalha com dado matricial, como o Spring, por exemplo. A desvantagem, estrutura complexa, tá? E operações de superposição também mais complexa. Já no dado matricial, principal desvantagem é a questão de dificuldade de representação dos relacionamentos topológicos e associar atributos a feições, porque a gente não tem uma feição bem definida, tá certo? Então, assim, fica complicado, porque para definir uma feição, eu teria que dar aquela tabela de atributos para cada célula, eu teria que repetir a informação, então acaba se tornando mais complicado, tá certo? E aí eu posso integrar, né, essas imagens. Lembra que isso é uma das características principais do sistema de informações geográficas. Eu consigo integrar tanto imagem matricial quanto vetorial, de fontes diversas, né? Então, aqui eu tenho uma imagem de satélite por baixo, tá? Essa em cinza. E por cima eu coloquei um dado vetorial, né, proveniente de outra base de dados, que aqui no caso é a divisão de alguns bairros, tá certo? E aí as tabelas, né, ou dados não gráficos. Esses atributos, né, esses dados atributivos, a gente vai ter, dentro das tabelas a gente tem os dados atributivos e os dados geograficamente referenciados, tá? Então, a tabela ela apresenta esses dois tipos de dados. Então, dentro dos dados atributivos, como eu já disse, são características, qualidades, ele descreve aquela feição, tá? Então, eu posso ter um arquivo na base de dados que vai descrever uma rede de abastecimento de água, né? E aí, essa descrição ela pode incluir nome do sistema indutor, manancial de captação, diâmetro da rede, data de construção do sistema, uma série de informações. Então, ó, funciona assim, né? Eu tenho aqui o dado gráfico e eu vou ter uma tabela relacionada a esse dado gráfico. E nessa tabela, eu posso colocar aí diversas características, tá? E os dados geograficamente referenciados são aqueles que descrevem eventos ou fenômenos que acontecem em uma localização específica, tá certo? Então, ele é diferente dos dados atributivos porque ele não está descrevendo a feição no mapa, ele descreve um evento associado àquela localização. Então, óbitos, nascimentos, dados ambientais, domicílios. Então, esses dados geograficamente referenciados, eles possuem um par de coordenadas. Então, aqui, ó, por exemplo, a feição, o dado gráfico é esse pontinho aqui amarelo. Esse ponto é uma estação de monitoramento da qualidade, tá? Para essa estação, eu tenho o dado descritivo,
né? Ponte da BR-101, está localizado na bacia do Atlântico, na subbacia do Rio Capibaribe. E aí eu tenho a coordenada, latitude e longitude desse ponto. Então, isso aqui é um dado geográfico, beleza? E aí, modelos de dados, né? Eu posso ter, né, dados descritivos, posso ter os dados vetoriais, posso ter imagens de satélite, posso ter um levantamento topográfico, um modelo numérico do terreno, posso ter um mapa classificado, tá? Lembra que a gente falou sobre classificação de imagem, classificação supervisionada e não supervisionada, né? Então, todos esses dados, eles podem ser incorporados aí dentro de um projeto de SIG, tá? E aí, como é que se organiza um banco de dados no SIG? A gente vai ter a estruturação dos dados não gráficos em tabelas, né? Os dados descritivos, eles estão nas tabelas, onde cada linha vai corresponder a uma ocorrência. Então, por exemplo, se é um mapa de bacias do estado de Pernambuco, aí tem bacia do Capibaribe, bacia do Pojuca, bacia do Pajeú, Moxotó. Então, cada linha vai ter uma bacia dessa. Então, vai ser uma linha para Capibaribe, uma para Pojuca, uma para Pajeú, uma para Moxotó. Tá? E na coluna, né, assim, a gente vai ter a característica. Então, população. Aí, na coluna população, é população para Capibaribe, para Ipojuca, para Pajeú, para Moxotó, tá? Já os dados gráficos, eles são organizados no que a gente chama de planos de informações ou layers, camadas. Tá? Então, a gente vai ter uma tela, que é o que a gente chama de vista do projeto, e nessa vista a gente vai organizar os nossos dados gráficos em forma de layers ou plano de informações, tá certo? Então, aqui um exemplo, né? Então, vou ter várias camadas, uso do solo, tipo do solo, topografia, geologia, etc. E aí, o spoiler que eu tinha dado, né? Existe uma ligação entre o banco de dados gráficos e não gráficos, que é o armazenamento de códigos comuns, um geocódigo, um identificador, uma chave primária, que é justamente o que vai dizer, olha, esse aqui, essa feição com esse formato aqui, corresponde a esse aqui. Então, esses valores aqui, eles estão associados, um só está associado a uma feição, 2 só está associado a uma feição, tá? Então, isso aí é o que vai identificar, né? Relacionar os dados gráficos com os dados não gráficos, tá? Então, gente, hoje eu queria fazer uma aula mais curtinha mesmo, para não ficar muito cansativa, tá certo? Não quero entrar em estrutura topológica agora, porque estrutura topológica é um pouco mais complicado e eu quero mostrar a vocês já, tentando mostrar dentro do programa, tá certo? E aí a gente encerra por aqui, né, nessa parte teórica dos sistemas de informações geográficas, e aí fica aí o espaço para a gente tirar dúvidas, ok? Então, por hoje era só isso e até a próxima.